O deputado estadual Leonardo Albuquerque trocou o PSD do vice-governador Carlos Fávaro e está indo para o Solidariedade, que entre os filiados lá tem também o atual prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio. E agora, Leonardo Albuquerque é o líder do governo na Assembleia Legislativa e é o entrevistado de hoje aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. É uma honra estar aqui no Jornal do Meio-Dia mais uma vez. A satisfação estar com todos aqui. Deputado, o senhor assume a liderança do governo com uma missão nada fácil pela frente. Esse fundo de estabilização fiscal que o governo anunciou, mas o projeto ainda, apesar de não ter chegado à Assembleia, ele enfrenta aí muitas resistências. Perfeito. O FEF, Fundo Emergencial, né? Recuperação Fiscal, Estabilização Fiscal, desculpe, é um projeto que não chegou ainda à Assembleia Legislativa, mas, claro, gera toda uma discussão, uma ansiedade na expectativa da sua chegada. O governo ainda, nós vamos traçar estratégias para chegar a esse fundo, está dialogando com setores, com sindicatos, com associações, está acolhendo a expectativa e também a orientação, a crítica, o aconselhamento da sociedade civil organizada através de suas representatividades comerciais e está acabando de elaborar esse fundo para encaminhar para análise e discussão dentro do Legislativo. Não só um momento difícil por conta do fundo, mas também por ser um ano eleitoral. É um ano que é mais sensível, Sérgio, você sabe como é os ânimos até as filiações agora no dia 7 de abril, depois até a temporada das convenções. É um momento difícil. Então, é um desafio assumir a liderança nesse momento. A marca, mais uma vez, do nosso mandato de coragem, mas eu tenho uma diplomacia muito grande dentro de mim, eu manter o diálogo, ser uma caixa de ressonância para amplificar o diálogo da sociedade, dos poderes e principalmente do legislativo, a qual estarei diversificados partidos políticos e pensamentos, mas com um só objetivo, o bem para o Estado de Mato Grosso. Deputado, o senhor falou aí das críticas que esse fundo tem recebido. E não é só da oposição, não são críticas apenas dos setores aí produtivos, como comércio, indústria, agronegócio. Tem crítica dentro da cozinha do Palácio. Quer dizer, o próprio vice-governador Carlos Fávaro já criticou e criticou duramente essa proposta do governo de criar esse fundo, dizendo o seguinte, que olha, a sociedade não aguenta mais pagar impostos, chega de aumentar a carga tributária. E aí disse o seguinte, deu um conselho ao governo, olha, é preciso cortar despesa. Sim, e aí, como que administra isso? Então, com certeza, quando nós falamos de fundos, impostos, toda a sociedade vai reagir dessa forma. E não é um problema do governo do Mato Grosso, todo o Brasil. A reforma tributária, ela deve ser rapidamente dialogada no Brasil, muitos impostos, é uma gama de sobretaxas, isso é normal, natural. E no Mato Grosso, quando você fala, porque nós temos um déficit financeiro real, que a Secretaria de Fazenda fala de 3 bi. Não existe dinheiro novo, né? Existe um resto a pagar também de mais de 1 bi, nós sabemos que existe. E como fazer? O governo pensando em manter as expectativas da sociedade, manter os investimentos, traz propostas. E só pelo arrojo de gestão que teve este governo, é que aqui não está como Rio de Janeiro, como Santa Catarina, Minas Gerais e outros estados que passaram uma crise tremenda. A crise está no Brasil inteiro. Chegou no Mato Grosso, mas não chegou com tanta intensidade, porque este governo teve a capacidade de tomar as medidas, mesmo impopulares, a tempo. Claro, tem muita coisa para se fazer, reforma tributária, reforma administrativa, são temas de urgência também para o Estado de Mato Grosso. Agora, mesmo lá na Assembleia Legislativa, deputado, tem colegas do senhor lá que não concordam tanto com essa crise. Além de criticar a criação do fundo, eles querem entender melhor o Estado de Mato Grosso. No ano passado tinha um orçamento de 18 bilhões e arrecadou 26 bilhões de reais. E estão aguardando explicações do governo para saber como é que se gastou esse dinheiro. Com certeza, que bom que esse papel faz parte do Legislativo, entender as contas públicas e fazer uma conta mais apurada. Porque às vezes a gente faz conta de padeiro, que a gente fala, no ditado popular, e não entende as miúcias de entender que, como o mês de janeiro, por exemplo, o Estado arrecadou 1,2 bi, mas fechou com déficit de 150 milhões.
A conta não fechou. E o acumulativo disso leva, em média, se você colocar 150 milhões por mês, que vai dar esse volume. Quando você faz os repasses, fundo a fundos obrigatórios, repasses aos governos municipais do que vem, paga a folha, que tem um volume alto, o que sobra realmente para o investimento? Então, que bom, e o legislativo é a função do legislador, entender, porque cresce a arrecadação, mas cresceu também os investimentos, o custeio dessa máquina no estado de Mato Grosso cresce, devido a nós mantermos as leis que foram aprovadas de carreiras, e está parcelando, mais pagando o reajuste geral anual, todas as dificuldades, somente 2 estados da federação o fez e o Mato Grosso mantém, fazer um crescimento e merecido e ainda tardio e pouco aos servidores da área de educação, temos que pagar essa dívida, realmente a educação no Mato Grosso foi abandonada e tem um acréscimo de chegar a salário de 40%, todas essas contas têm que ser feitas e entendidas, porque daí sim vão poder fazer um discurso mais apurado, afinado e vão entender o tanto que foi feito e por que que essa conta chega a esses números e por que o Mato Grosso ainda tem um déficit. A reforma tributária, fiscal, que foi feita, foi paralisada, existe um estudo, mas ela foi parada porque tem uma lei federal em discussão, senão já teríamos feito essa reforma tributária no estado do Mato Grosso, que esse estudo começou antes do que da federal, mas devido a esses problemas federais, nós temos que aguardar esse momento ainda para conduzir os trabalhos no estado. E uma reforma administrativa, essa sim, teremos que ser mais intensos para chegar lá. E o governador Carlos Favaro orienta, não critica, às vezes ele orienta, porque é o papel dele orientar também, porque ele faz parte do governo, ele não está fora do governo, ele é vice-governador. Então ele só trouxe uma opinião, uma orientação e não a crítica que ele fez, para realmente orientar, que é papel de um grande líder. Deixa abraço ao Carlos Favaro, um grande líder do PSD e do estado de Mato Grosso. Deputado, para a gente encerrar aqui, a gente falava aqui do vice-governador Carlos Favaro. O senhor deixou o PSD do vice-governador, iria a princípio para o PRB, existiu essa informação, foi divulgada essa informação que o senhor poderia ir para o PRB, o senhor teria desistido porque a Dilton Sacchetti foi para lá? De forma alguma. Não... E só complementando a pergunta, o senhor deixa o PSB porque Carlos Favaro pode ir para a oposição? O PSD, mais uma vez eu falo, foi uma atitude muita de coragem, sendo o PSD um partido. Eu deixo um abraço a todos os militantes, a mais uma vez ao presidente do partido, Carlos Favaro, um grande líder, um grande político, uma revelação do estado do Mato Grosso, com certeza nos orgulha e vai orgulhar ainda muito mais o estado. Dizer que muita coragem, nós recebemos um convite do Solidariedade, do PRB era outro deputado, não eu, né? Não houve conversa com o PRB. Então deixo bem claro, um abraço a Dilton Sacchetti, também um grande político do estado de Mato Grosso. Mas não houve essa conversa com o PRB. Outros partidos me convidaram, mas não o PRB. Solidariedade para fazer uma construção político-partidária, para crescimento, para aumentar o número de filiados, construir o partido em outros municípios que não tem. Ouvindo a base e o convite do prefeito Zé Carlos do Pátio, nós aceitamos esse desafio, porque eu gosto muito de desafios, nós temos coragem para fazer isso, uma construção de novos projetos para candidaturas em 2018 e no futuro, e uma construção político-partidária de um partido que tem pouco tempo de existência, 4 anos e meio, e vem crescendo muito no Brasil. E as bandeiras a qual também o partido defende, nos chamou a atenção, que tem muito também a ver com o PSD, mas a Solidariedade tem boas bandeiras e nós tivemos esse convite para a construção partidária. Assim a base entendeu, nós aceitamos o convite muito honrado do prefeito Zé Carlos do Pátio, nós estamos juntos no Solidariedade para uma construção de partido. E não tem assim, deixo o PSD com tristeza, mas com alegria para o trabalho prestado, que eu fui, as bandeiras que defendemos dentro da Assembleia Legislativa tem a ver com a bandeira do PSD. Deixo um abraço a todos, muito obrigado a todos os amigos filiados ao partido PSD. Com certeza não vai ser a troca de partido que vai nos afastar do objetivo maior, que é o bem do estado de Mato Grosso. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço a todos, me coloco à disposição da sociedade civil organizada para estarmos levando a proximidade com o Executivo do Estado, agora na função de líder, e também como deputado estadual na Assembleia Legislativa. Um abraço a todos.